Semana 2, dia 4. Suprimento matinal. FP 1:27 da manhã. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que permaneçais firmes em um só espírito, lutando com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. FP 2:2. Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. A unanimidade adequada na Igreja é a prática da unidade genuína do corpo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Antes de orar pela unidade, o Senhor treinou seus discípulos a praticar a unanimidade. Parêntese que abre parêntese que fecha. Pouco mais de 40 dias depois da oração que o Senhor fez em João 17, os 120 discípulos puseram em prática as instruções do Senhor em Mateus 18, orando juntos em unanimidade, et 1:14 da manhã. Quando praticamos a unanimidade, devemos aprender a estar em um só espírito e com uma só alma, FP 1:27 da manhã. Podemos estar fisicamente sentados juntos no mesmo local. Porém, se não formos um em nosso espírito, é certo que não seremos um em nossa alma. A fim de praticarmos a unanimidade, devemos aprender a voltar-nos ao nosso espírito e, depois, entrar na nossa alma com o espírito, para estarmos em unanimidade. Treinamento de presbíteros, volume 10. O presbiterato e a maneira ordenada por Deus, 2, pp. 53-54. Leitura de hoje. A fim de praticarmos a unanimidade, devemos estar perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinião, 1:10 da manhã. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando os pensamentos em nossa mente são expressados em nosso falar, eles se tornam as nossas opiniões. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando as diferenças na nossa maneira de pensar são expressadas como opiniões, isso pode causar problemas. Os crentes coríntios não estavam unidos na mesma mente. Portanto, falavam de maneira diferente na carne. Alguns diziam, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, ou, eu sou de Cefas, v. 12. Os que supostamente eram espirituais diziam, eu sou de Cristo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Esse tipo de falar diferente causou divisão entre os coríntios. Treinamento de presbíteros, volume 10. O presbiterato e a maneira ordenada por Deus, 2, p. 54. Como podemos falar a mesma coisa e ter a mesma mente e a mesma opinião? Parêntese que abre parêntese que fecha. Na nossa vida diária, se tomarmos Cristo como o nosso centro e como o nosso tudo, o que dizemos, pensamos e entendemos será tudo Cristo. Isso é a unanimidade, que é a prática da unidade. Alguns entre os crentes coríntios disseram que eram de Paulo. Outros disseram que eram de Apolo. Outros ainda disseram que eram de Cefas. Outros foram suficientemente espertos para dizer que eram de Cristo. Eles eram de 4 coisas. Ou seja, havia 4 mentes e 4 falares com 4 resultados, cujo fim é a divisão. A unidade desaparece, o corpo de Cristo é perdido e a edificação não existe. Portanto, 1 Coríntios 1:10 da manhã lida com esse assunto a fim de que sejamos capturados pelo Senhor e não haja mais Paulo ou Apolo ou Cefas, mas apenas Cristo. Todos deviam pensar sobre Cristo e falar sobre Cristo. Tendo Cristo como a sua perspectiva, Cristo como a sua maneira de falar e Cristo como a sua opinião e juízo. Tudo deve ser Cristo. Esse Cristo tornou-se o Espírito que dá vida em sua ressurreição, 3:45 da tarde b. E tornou-se o nosso desfrute interior. A prática da nossa unidade depende dele. Quando o falamos, consideramos, desfrutamos e expressamos,
seremos harmoniosos e um só. Em Filipenses 2:2, o que é pensar a mesma coisa? E o que é pensar uma só coisa? Parêntese que abre parêntese que fecha. Filipenses mostra que isso refere-se ao conhecimento subjetivo e experiência de Cristo. Apenas Cristo é a centralidade e a universalidade do nosso ser. Todas as outras coisas tornam a nossa mente diferente e rompem a unidade. Por essa razão, devemos focar os nossos pensamentos no conhecimento e na experiência preciosos de Cristo. Além disso, temos de ter o mesmo amor. O nosso amor para com os santos não deve ser classificado em categorias. Caso contrário, o nosso amor criará problemas e não haverá unanimidade genuína. CWWL, 1990, volume 2, pp. 73-74.